Nós vamos hoje para a última ministração e eu quero ler com você Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 17. Carta de Paulo à igreja na cidade de Éfeso, capítulo de número 5 e verso de número 17. Logo depois de Gálatas, nós temos Efésios. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 17. Deus seja louvado. Glória a Deus. Efésios capítulo 5 e verso de número 17. Quem achou diz amém aí. Glória a Deus. Está escrito assim, verso 17 de Gálatas: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora volta um pouquinho comigo, vem aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e eu quero ler somente o versículo de número 4. Nós citamos Atos nas 3 ministrações, e eu quero citar o versículo 4 de Atos 2. Atos capítulo 2 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia. Nós começamos ontem aqui à noite, e o tema da ministração de ontem à noite foi quando Deus rompe o sistema. E ontem Deus chacoalhou, Deus quebrou o sistema, um sistema religioso, né? um sistema muitas vezes onde nós estamos limitados. E nós citamos aqui Atos capítulo 2, que diz para nós que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu aquela casa. Viram-se línguas partidas como de fogo. E aí o verso 4 diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, como o Espírito de Deus os capacitava. Nesse momento, dizem os historiadores que as vielas, as ruas de Jerusalém, estavam com mais de 1 milhão de visitantes. A cidade está cheia, existe um movimento externo. Do lado de fora tem ritualidade, do lado de fora tem costumes, do lado de fora tem religiosidade, mas é todo um movimento frio. Mas existia uma casa, um cenáculo, onde estavam reunidos aproximadamente 120 pessoas. E nesse lugar simples, nesse lugar onde se reuniam pessoas comuns, Deus derrama do seu Espírito. É tão lindo porque Deus não veio pedir licença à cultura judaica. Deus veio transformar uma cultura. Deus não pede licença, Deus não pede licença à cultura, Ele vem para fazer uma transformação. E ali então se viu línguas como de fogo, partida como de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Sabe, isso me ensina que o Pentecostes pode ser desconfortável, porque no Pentecostes tem barulho, no Pentecostes tem mover. Eu falava que ontem, né? Quando você está lá com fome, e você está lá na sala, e de repente você escuta um barulho de prato na cozinha,
O que é que você faz? Se você tem fome, você se aproxima do alimento. Você escuta o barulho, e esse barulho conectado à tua fome te aproxima, amém? Mas se é alguém que já está meio, eu já comi tanta bobagem hoje, que quando escuta o barulho é desconfortável. O que é que isso me revela em Atos 2? Que nesse momento de Pentecostes, eu só estou fazendo um apanhado para você que não esteve nem ontem nem hoje entender aonde nós vamos chegar. E o que é que isso me ensina? Que ali nesse momento de Pentecostes, houve um mover, houve um barulho. Eu pessoalmente sou barulhento, eu sou alguém que faz barulho, mas deixa eu dizer, eu não creio que barulho traz avivamento, mas eu creio que avivamento gera barulho, porque quem está vivo faz barulho, quem está vivo tem movimento. Então é nesse momento de Pentecostes que esse barulho vem revelar um orgulho espiritual. Porque tem gente ali que está com fome, se aproxima, mas tem gente que se incomoda com o barulho e se afasta. Tem gente nesse momento olhando o que está acontecendo e dizendo assim: o que é que significa isso que está acontecendo? E eu não acredito que essa pergunta seja uma afronta. Na verdade, essa pergunta é um interesse. É alguém dizendo: olha, eu estou vendo que está tendo um mover, eu estou vendo que algo está acontecendo, eu estou vendo que está tendo um movimento diferente, e eu quero saber. Existem os interesseiros e existem os interessados. Interesseiro é quem se move perto de você pelo que você pode dar, mas interessados são aqueles que caminham com você por quem você é em Deus, por aquilo que você carrega no seu interior, aleluia. E esses interessados estão dizendo: o que é que está acontecendo? Mas esse é apenas um dos grupos. O grupo do interessado pergunta: o que é que está acontecendo? Eu tenho fé para declarar em nome de Jesus que amanhã é uma segunda-feira, aleluia, mas você estava aqui se enchendo, e amanhã vai ter gente na empresa, no emprego, na escola, na faculdade, perguntando: o que é que isso significa? O que é que está acontecendo com você? Tem algo diferente, tem algo aí que foi transformado. Ah, meu Deus. Então o barulho incomoda o orgulhoso, mas o barulho chama para perto o faminto. Ah, tem alimento, tem barulho de prato. Hoje pela manhã nós entendemos um pouco acerca do preço do discernimento. Eu estou falando para um povo que além de bonito é inteligente. Agora vocês receberam. Estou falando para um povo que além de inteligente e bonito é feliz. Aleluia. Mas você precisa entender algo importante nesses dias. Hoje nós somos a geração carregada de opinião. Hoje a gente carrega muita opinião própria. A gente tem conhecimento, a gente tem a informação, e a gente está carregado de opinião. Alguém pergunta para a gente sobre algo e a gente já está logo pronto para dar uma opinião, né? Eu penso sobre isso, eu penso desse jeito. Hoje eu falava para as irmãs aqui de manhã, e vou repetir, né? Salão de beleza é um lugar que ou o povo que gosta de dar opinião em salão de beleza, né? Então hoje eu estava dando uma receita para as irmãs. Não sei se tem irmã fora minha, a irmã, não é minha irmã, minha esposa que trabalha com estética. Mas quando for fazer as unhas, irmã, se for para dar opinião, tá lá fazendo unha e fica assim: te louvarei. Não, tá lá fazendo o cabelo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vai fazer um chazinho, se não for para falar o que edifica, louva. Está entendendo o que Efésios está dizendo? Então a gente precisa compreender verdades importantes, porque não é sobre a nossa opinião. Deixa eu dizer, opinião é barata, irmão. O que custa uma opinião? A gente acha que a nossa opinião custa muito, mas vamos ser sinceros, o que nos custa dar uma opinião? Se custasse tanto, a gente não falava tão fácil. Se ela custasse de verdade, a gente não diria com tanta facilidade. Então aquilo que não custa também não vale nada. Aquilo que não custa nada também não vale nada. A gente é pronto para dar nossa... Olha, eu tenho opinião sobre isso.
É quase um Raul Seixas, tem uma opinião formada sobre isso. Ele não era crente, irmão. Não é profeta, é barbudo, cabeludo, mas não é profeta. Aleluia. Eu penso, não, irmão, não é sobre a nossa opinião, não é sobre a nossa informação, é sobre a revelação. A opinião é barata, mas a revelação tem valor. A revelação custa. Então não é sobre dar uma opinião do que eu penso, é sobre falar o que a Bíblia diz. Talvez você, quando começar a falar o que a Bíblia diz, muita gente vai se afastar de você. Talvez você gosta de dar opinião porque você gosta de atrair para perto. Só que talvez você está atraindo para perto de você e afastando de Deus. A nossa opinião muitas vezes atrai para a gente e afasta daquele que a gente deveria aproximar. Portanto, entenda, né? Não é sobre a nossa opinião, não, é sobre o que a Bíblia diz. Irmão, eu creio que um encontro com Deus transforma. Alguém mais crê? Eu creio, mas encontro com Deus que não transforma a linguagem não é encontro com Deus. Encontro com Deus que não transforma a língua não é encontro com Deus. Eles vão ter um encontro e a minha Bíblia diz que eles passam a falar outras línguas. A linguagem muda, aquilo que sai da boca muda. Encontro com Deus que não transforma a língua não transformou vida. Então a gente tem a informação, a gente tem o conhecimento, a gente tem a nossa opinião. Aí a gente acha que não, mas está tudo bem, eu estou na igreja. Irmão, eu posso lançar um desafio. Hoje está meio frio, mas eu vou lançar. Experimenta hoje ficar na garagem no lugar do teu carro. Eu tenho uma notícia para você. Amanhã de manhã você não vai amanhecer sendo um carro. Pastor, não basta só. Não, se já está há 20 anos dentro da igreja. Não é sobre estar em um ambiente, é se tornar um recipiente. Não é sobre frequentar um ambiente. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas 5. Fala das obras da carne e fala do fruto do Espírito. Depois, lê lá, faz um checklist na sua vida. Olhando muito calmamente, tranquilamente, a gente precisa disso. Olhando. Hoje nós terminamos aqui, irmão, quem estava aqui sabe, todo mundo de joelho chorando, porque nós estamos acostumados a dar a nossa melhor versão. Tem gente aqui com o corpo cansado, tem gente beirando um burnout, tem gente que só Deus sabe como é que você ainda está em pé, porque você se esforça para dar a tua melhor versão. Mas deixa eu dizer, quem cobra de você a tua melhor versão é o mundo. É os negócios, é o mundo, não o reino. O reino, Deus não cobra da gente, o mundo quer que a gente tenha a melhor versão. O mundo quer a nossa melhor versão. Você precisa ser o melhor empregado, o melhor empresário. Você precisa ser a melhor. E aí você vai para coaching, você vai para treinamento, você vai para curso, você vai para um monte de coisa. E eu disse aqui ontem, Davi, quando vai resgatar a arca da aliança, trazer de volta a Jerusalém, porque o povo estava usando a arca como amuleto. Deus está dizendo hoje, acaba hoje o tempo de você frequentar a igreja como amuleto. Acaba hoje, não é porque você não é você estar dentro da igreja, é o Espírito Santo estar dentro de você, é Ele habitar em você. Davi vai trazer a arca, e ele sabe o que ele faz. Eu preciso falar isso. Já falamos ontem, falamos hoje, tem alguém que precisa ouvir. Davi vai preparar um carroção de boi novo para trazer a arca. Boi forte, carroção novo. Era mais ou menos um carro zero hoje, irmão. Eu brinquei de manhã, talvez teria uns rodão 17, suspensão a ar, olha os homens aí, ó. E ele vai levar no carroção. Só que no carroção ele vai passar por um relevo e vai sacudir. Quando sacode, Uzá toca na arca, tentando manter a presença de Deus de pé. Deixa eu dizer, Deus não precisa. Teu corpo está somatizando doenças, porque você está tentando sustentar no braço o que Deus sustenta no espírito. Às vezes a gente não consegue sorrir, porque a gente está tentando manter de pé aquilo que não somos nós quem mantemos, é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Uzá toca na arca, e a minha Bíblia diz que ele é fulminado. Sabe por quê? Porque não dá para carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Não dá para carregar a presença de Deus de qualquer forma. Ele toca, é fulminado, vai morrer. Nesse momento, Davi vai procurar os anciões. Hoje de manhã eu falei e vou repetir aqui. Eu louvo a Deus pela vida da melhor idade da igreja. Eu amo os senhorzinhos. Nós somos a geração que acha que sabe tudo por tutorial, por treinamento, e a gente se esquece do que os antigos viveram. Não despreze o conhecimento dos mais velhos. Não despreze. Você pode ter informação, eles têm experiência. Você pode ter conhecimento escrito, eles têm conhecimento de causa vivido. Davi, a partir da morte, vai procurar os anciões para dizer: e agora o que a gente faz? E eles vão dizer: Davi, a presença de Deus não se leva na força. É mais ou menos isso. A presença de Deus não se leva em carro de boi. Davi escolhe um carro novo, um carro de boi novo. E eles vão dizer: olha, a presença de Deus precisa ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Cada um vai pegar numa extremidade. Ali vai estar a arca da aliança. E eles vão dar 6 passos. No 7º eles vão adorar. Aleluia. Porque presença de Deus se carrega com reverência. Presença de Deus se carrega com perseverança. Não basta começar, precisa continuar. Davi é assim que leva, é assim que faz. Você entendeu o que aconteceu aqui? Eu não acredito que quando Davi conseguiu um carro de boi novo, ele estava fazendo descaso. Sabe o que Davi estava fazendo? O seu melhor. E sabe o que Deus está dizendo para você hoje, crente? Eu nunca quis o seu melhor. Deus não espera o nosso melhor, não, pastor. Não, o que Ele espera? A nossa obediência. Porque é bem diferente. O nosso melhor pode estar muito. Talvez o meu melhor é ir no culto estou lá domingo à noite, pelo menos para dizer que. Não, Ele nunca quis isso. Ele está dizendo: eu não quero sacrifício. Talvez a gente diz: eu estou aqui, é um sacrifício. Não, ele nunca quis, ele sempre quis a obediência. A palavra de Deus diz, Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. Ele não está dizendo se é fácil ou não, ele não está dizendo se tem limitação ou não, ele está dizendo que é bom e agradável. Por quê? Porque é na unidade que Deus derrama do azeite, é na unidade que Deus derrama do óleo e vai sendo derramado pela cabeça, até chegar em toda extremidade do corpo. Isso aqui é só para a gente ouvir, né, o que a gente falou um pouco nesses dias. Nesse momento do Pentecostes, 120 pessoas simples estão no lugar comum. Tem uma multidão do lado de fora que conheciam a lei de Cor, mas não conheciam o dono da lei. Hoje tem muita gente dizendo: eu conheço a palavra de Deus, mas Deus está preocupado se você conhece o Deus da palavra. Não é sobre conhecer a palavra de Deus, é sobre conhecer o Deus da palavra. Não é sobre conhecer o salmo do pastor, é sobre conhecer o pastor do salmo, por com ele andar. Então isso é só para a gente entender o que estava acontecendo naquele momento de derramar, de manifestação do Espírito. Pentecostes, 50 dias depois do domingo de Páscoa, 50º dia. Ali nesse derramar, o que Deus está fazendo? Deus está revelando corações. E hoje não mudou. Eu sempre gosto de dizer isso. Muitas vezes Deus fere a nossa mente para revelar o nosso coração. Deus toca a nossa mente para que o nosso coração seja revelado. Então nesse momento que está acontecendo é isso, né? Deus está se manifestando, o Pentecostes, descer do Espírito e os corações sendo revelados. Ali vai ter interessados, mas ali também vai ter gente zombando. Vai ter gente que a Bíblia diz, e começaram a zombar dizendo: eles estão bêbados. Quem não entende a importância de um relacionamento, está chamando de bagunça
o que na verdade é mover de Deus. Olha, tão bêbados, mas não era bebedice, não era o derramar do Espírito, era o mover de Deus. Nesse momento está acontecendo, e nós lemos Atos 2, vou relembrar para você, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deus cumpre a sua promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. A promessa se cumpre, e quando a promessa de Deus se cumpre, ela não se cumpre de maneira parcial, ela é inteira, ela é íntegra, ela se cumpre na sua plenitude. Aleluia! Aquele ambiente foi inundado pela presença, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pelo menos do lado de dentro. Mas agora do lado de fora, o que é que tem? Do lado de fora tem zombaria. Ei, deixa eu dizer, talvez você está dentro do prédio, mas nunca esteve dentro do movimento. Talvez você está dentro do barracão, mas nunca esteve envolvido na ação do Espírito. Faz diferença? Faz. Porque nós vemos que o derramar é o mesmo Espírito derramando, o mesmo Espírito enchendo, o mesmo Espírito se manifestando. O que mudou? A reação. Sabe o que isso me ensina, irmão? Que o mesmo fogo que amolece um, endurece o outro. Pega lá na sua casa e faz esquenta uma água lá, põe para ferver, e põe dentro dessa água, põe lá um ovo, põe lá uma batata. Você vai ver que quanto mais tempo o ovo ficar na água, mais duro ele fica. A batata, quanto mais tempo passa na água, ela amolece. E agora o Espírito ainda me lembrou: coloca essa água quente num pó de café, você vai ver o ambiente ser inundado com perfume. A minha pergunta é: quem somos nós debaixo dessa água, debaixo desse fogo, debaixo desse poder? Será que a gente é aquele que ouve e endurece? Ou será que a gente é aquele que quando o fogo vem, tem quebrantamento, tem arrependimento, tem compreensão da nossa limitação? Aleluia! Olha só, sejam bem-vindos, irmão. Abre lá para ele, irmão. Sejam bem-vindos. Olha só, olhe para mim. Esse mover, esse fogo que amolece um, endurece o outro. Quem é você nesse derramar? Quem é você nesse manifestar? Sabe, Deus nesses dias, ontem nós falamos aqui, Deus nesses dias está te tirando do lugar de avaliador de culto. Deus não, fala para o irmão, Deus não precisa de avaliador. Deus já tem, Ele se chama Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes você não é avivado? Porque você está preocupado em avaliar. E preocupado em avaliar, você esquece de buscar o avivamento. Disse de manhã, vou repetir. É como a história daquele irmão que chegou para o pastor e falou: pastor, não aguento mais, vou sair da igreja, não aguento mais. E o pastor falou: vai sair por quê, irmão? Ah, eu vou sair, o pessoal do louvor desafina muito. Eu vou sair, o pastor grita muito. Ah, eu vou sair, o irmão que está do meu lado nem bater palma direita ele sabe. Nem dá glória, tem gente que é assim, né? Nem dá glória, ele não fala nem glória, ele fala glória. Eu vou sair da igreja. E o pastor falou: tá bom, irmão, eu te libero, eu dou a bênção, mas antes eu tenho uma missão para você. E ele disse: qual é? Volta no culto amanhã e eu vou te entregar uma missão. Ele vai. Quando ele volta no outro dia, o pastor falou: vem cá que eu tenho uma missão. O pastor dá para ele um copo cheio d'água, e ao entregar aquele copo cheio d'água, ele vai dizer: olha, o que eu preciso de você nesse culto, você vai ficar andando, né, aí ao redor da igreja, só que você precisa cuidar para manter o copo cheio. A sua missão, aleluia, é manter o copo cheio. Aquele homem ficou no culto todo. Quando terminou, o pastor chamou, falou: vem cá, meu irmão, e aí, como é que foi o louvor hoje? Desafinou? Ele falou: pastor, se desafinou, eu nem notei.
Como é que foi? O pastor gritou muito hoje? Pastor, se gritou, eu não percebi. E como é que foi? O irmão do lado se bateu, errou nas palmas, e ele falou: pastor, não dei conta de perceber, porque eu estava preocupado em manter o copo cheio. Você está entendendo? Deus está falando com alguém hoje aqui. Sai da condição de avaliador de culto e entre no lugar de ser avivado nesse culto. Então nós vamos compreendendo até agora que nós chegamos na ministração de hoje. E hoje qual é? Hoje o tema é o confrontamento do esvaziamento. O confronto do esvaziamento. Eu creio que o propósito do Espírito Santo nesses dias é levar a sua igreja à rendição total. É trocar a bagagem das opiniões pela a bagagem da plenitude, da revelação do Espírito Santo. É aqui que nós chegamos nesse momento do confronto. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de Deus nos encher, talvez Ele precise nos esvaziar. Pastor, isso é um pouco complexo. Não, não é não. Não existe parcialidade no reino espiritual. Escute o que eu vou dizer. Todos aqui estão cheios. Talvez não da mesma coisa. Todos estão cheios. E esse é o problema. Então, antes de encher, Deus quer nos esvaziar. Ou você vai estar cheio do Espírito, ou você vai estar cheio de crítica, cheio de apontamento, cheio de acusação, cheio de julgamento. Imagina, está descendo, Espírito Santo descendo, ele sendo batizado, falando em outras línguas, cheio de... Ontem, o que foi aqui? Gente sendo batizado no Espírito Santo, gente orando em outras línguas, gente cantando, salmodiando. Tem gente que se incomoda e começa a julgar, começa a querer criticar o que está acontecendo. Está acontecendo no cenáculo, e tem gente dizendo: estão bêbados, porque a falta da intimidade nos leva a caminhar debaixo de um espírito de religiosidade. Tudo que a religião não domina, que ela não controla, ela julga, ela critica. Então é aqui o momento do que? Do esvaziamento. Hoje ou você está cheio do espírito, ou está cheio de opinião, está cheio de crítica, está cheio de julgamento. A ordem de Paulo em Efésios 5,18 foi o que? Permitam ser cheios do Espírito Santo. Eu não tenho uma dúvida. Eu não tenho dúvida de que Deus quer nos encher. Não tenho dúvida. Mas a minha dúvida é: será que você deseja ser cheio? Será que você deseja ser cheio da coisa certa? Eu sou cheio de experiência, porque eu me converti em 1900 e bolinha. Eu sou cheio de experiência, porque eu tenho certificado de tudo que eu já fiz. A nossa profundidade na vida espiritual não é determinada por anos de conversão, não é por tamanho de conhecimento da palavra, mas quanto dessa palavra nós vivemos, quanto dessa palavra nós aplicamos. E vou dizer, sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos viver a palavra. Sabe o que eu poderia dizer aqui agora? Quem aqui tem facilidade de orar? Mas não levante a mão. Quem aqui consegue orar tranquilo todos os dias? Você morre de vontade de orar? Não, a minha Bíblia diz que nós não sabemos como orar. A minha Bíblia diz que nós não sabemos como orar e oramos de maneira errada. Oramos pelos nossos prazeres, pelos nossos deleites, por isso oramos e não recebemos. Mas a mesma Bíblia também diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede. Então nós começamos a compreender aqui que eu preciso me esvaziar. Paulo está dizendo: não se embriaguem com o vinho que leva à contenda, mas permitam ser cheios do Espírito Santo. Você entendeu o que está acontecendo? Em Atos 2 eles estão dizendo que está bêbado, porque até tem semelhança. Tem, pastor? Tem. Porque quem está embriagado de bebida perde o controle.
Mas quem está embriagado do Espírito também. Se é o Espírito que está no controle, não estamos mais. Ei. Gálatas 5 não fala que entre o fruto está a crítica. Gálatas 5 não fala que entre o fruto do Espírito está o julgamento. Gálatas 5 não fala que entre o fruto do Espírito está o apontamento. Ele diz: o fruto do Espírito é o amor, a bondade, paciência, mansidão, temperança, longanimidade, domínio próprio. Eu vejo e eu escolho amar. Não estou dizendo que eu tenho que concordar com o pecado, tá, irmão? É bem diferente. Porque, lembra, Deus nos deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Dá um glória a Deus, irmão. Amor, poder e equilíbrio. Tem gente que é a geração do amor, né? Quem só anda no amor, ele te vendo para o abismo e não te confronta. Porque em nome desse amor, ele teme perder a sua amizade. Ele teme perder o seu amor. Por isso tem que ter amor, tem. Mas a Bíblia está dizendo que esse Espírito é de amor, Espírito Santo, de amor, de poder. Qual é o poder? Muitas vezes para chegar no irmão e dizer: cara, eu te amo tanto, que eu preciso te dar um toque. Cara, esse caminho que você está levando é caminho de morte. Porque a minha Bíblia diz que tem caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o seu final são de morte. A Bíblia diz: tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. Se tiver só amor, a gente não vai ter confronto. A gente não cuida, a gente não zela. Não, eu tenho medo de perder, então deixa assim. Se tiver só o poder, a gente vai ser duro, a gente mata. Por isso, ele é o espírito de amor, de poder, mas é o espírito de equilíbrio. Ele traz o equilíbrio no amor, ele traz o equilíbrio no poder, ele traz o equilíbrio na relação, ele traz o equilíbrio na comunhão. Esse é o Espírito Santo. Então a ordem de Paulo era esse: permitam ser cheios do Espírito Santo. Permitam que ele esteja no controle, que você perca, que não seja mais você conduzindo. E isso não era só para aquele momento, irmão. Isso não era um momento isolado na história da igreja, não. Isso é diariamente. Isso é todos os dias. Sabe o que é isso? É você acordar e decidir: eu desejo que o Espírito Santo me encha nesse dia. Eu quero andar, eu quero mover, eu quero fazer, mas aquilo que o Espírito Santo me conduzir a fazer. É algo que precisa ser diário. Então, a gente começa a observar, ali tem gente interessada, tem gente criticando, e aí nós entendemos um pouquinho da anatomia do crítico. Quem não vive cheio, irmão, vai viver criticando. O que é que Paulo diz? Permitam ser cheios do Espírito Santo, falem entre vós com salmos, com cânticos espirituais. Não é o salão de beleza, lá os cânticos espirituais. Mulher cheia do Espírito Santo, aquela reunião no salão vai virar culto. Não vai virar difamação, não vai virar fofoca, não vai virar conversa tola, vai virar bênção, aleluia. Alguém aqui me ajuda? Eu declaro em nome de Jesus que ninguém mais vai se desviar nos salões da vida, mas vão se converter, aleluia. Nós declaramos o fim da fofoca, o fim da maledicência, no nome de Jesus. Vai chegar gente entrando pela porta, dizendo: eu conheci Jesus, aonde? Lá no salão de beleza. Tem gente que sai muitas vezes de igreja por conversa fiada que houve nesses lugares. É a conversa? Não, está faltando gente cheia do Espírito. Está cheio de gente com opinião, mas está faltando gente cheia do Espírito Santo. As mulheres aqui, vai entrar naquele salão e vai mudar, vai transformar. Como é que dá para esperar o coração, o cabelo ficar bonito com um coração peludo desse jeito? De tudo que deve guardar, guarda o teu coração.
Porque um coração feliz aformoseia a face. Leva o Espírito Santo para todo lugar. Mas o crítico, ele está cheio de crítica. Então ele vive opinando. Ele vive falando. Ele precisa. Já viu gente que precisa sempre da última opinião? A última palavra tem que ser sempre dele. Irmão, vou dizer. Se não tiver uma opinião da palavra, nem dê a tua opinião, nem dê a minha. A minha opinião não tem valor nenhum. Do que vale a minha opinião? Agora nós precisamos pensar, o que é que a Bíblia diz? Talvez nesse dia vai chegar gente pedir conselho para você de casamento. Talvez vai chegar gente pedir conselho de negócios. Talvez vai chegar gente pedir conselho de vida espiritual. E aí você não vai dizer, eu vou dar minha opinião. Não, eu vou buscar para dizer aquilo que a Bíblia diz. A opinião que eu vou dar é a opinião da palavra de Deus. Alguém crê aqui na palavra de Deus? Ainda alguém confia aqui na palavra de Deus? Alguém pode celebrar essa palavra? Você pode glorificar a Deus pela sua palavra, que é inerrante, que é eficaz, que é suficiente para nós caminharmos. Então o problema não é as situações. O problema é nós estarmos cheios daquilo que não deveríamos estar. Cheio de opinião natural, cheio daquilo que é do homem, cheio daquilo que é carnal, cheio daquilo que é passageiro. Quem não tem o fogo de Deus na sua própria vida, vive analisando e julgando quem está queimando. Quem não tem fogo de Deus na sua vida se incomoda com quem está queimando. Irmão, não é sobre nós, é sobre a fidelidade dele. Não é a gente que vai fazer para que ele faça. Ele já fez porque ele é bom. Ele não está procurando sarça perfeita, ele só está procurando sarça disponível, sarça que está pronta para queimar. Lembra, Moisés vai ter o chamado, vai ser vocacionado para ser um libertador. Mas Moisés vai ver uma visão que lhe chamou a atenção. Moisés vai ver uma sarça que não se consumia, estava queimando, mas ela não se consumia. Talvez a gente é a sarça que consome. Talvez a gente é até a sarça que queima, mas não dura muito tempo. Porque a visão que chamou a atenção de Moisés não era a sarça queimar. Porque sarça queimar no deserto não tem nada de extraordinário. Às vezes não acontece até por aqui, muitos dias sem chover, de sol, essa mata ao redor da rodovia não começa a pegar fogo. Qualquer coisinha que cai lá já... Não é assim? Então a sarça queimar não é extraordinário. Mas então por que chamou a atenção de Moisés? O que chamou a atenção de Moisés é que ela não se consumia. Tem gente que queima no domingo, mas na segunda está consumido. E o que chama a atenção não é queimar no domingo. O que chama a atenção de Deus é a gente queimar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não deixar de queimar. Não é sobre voltar do culto queimando, é sobre queimar todos os dias. Porque o combustível não é a gente, nunca foi. O combustível é a presença de Deus. Talvez hoje você entrou aqui com uma sarça seca, mas o fogo do Espírito já está queimando no seu coração, está aquecendo, aleluia. O fogo que purifica, o fogo que incendeia. O fogo do Espírito purifica o que é ruim e ativa o que é bom. Ele queima o que precisa ser queimado, mas ele incendeia o que precisa ser ativado. Nós só somos a sarça. A presença dele é o combustível. Então hoje também aqui existem dois tipos de pessoas. Aqueles que entraram por essa porta perguntando: o que Deus vai fazer hoje? Eu tenho expectativa. O que é que o Senhor vai fazer, irmão? Eu não venho para mais um culto, eu venho para o culto. Eu não vivo de culto em culto, né? É mais um, não, vamos lá, mais um culto. Não, a minha Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei quem é o Senhor da casa, eu sei quem é o dono da casa. Então não é mais um culto, é o culto. Hoje de manhã foi o culto, agora à noite está sendo o
que Deus tem, e cada vez que a gente vem com essa expectativa. Então tem gente que entra pela porta com a expectativa: o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus vai fazer? Mas tem gente que entra para zombar. Tem gente que entra procurando algo para criticar, algo para apontar. Eu quero crer que não vieram no culto nessa noite. Nessa noite só vieram os interessados, amém? Aqueles que estão dizendo: eu estou na expectativa daquilo que Deus está fazendo. E entenda algo, irmão, não me interprete mal. Não estou dizendo que você tem que aceitar tudo. Não é sobre isso. A palavra ministrada, vai para a Bíblia e medita nela. Seja bereano. Olha, o que a Bíblia diz isso mesmo? Eu quero o que a Bíblia diz. Eu quero o que a Bíblia fala. Nunca viva de iFood de Bíblia. Não, desfrute. Vai, eita. Como é que chama o? Tá rápido para pegar lanche? Como é que é o nome? Drive-thru. A igreja não é um drive-thru. Você não veio aqui buscar um McLanche feliz. Você veio buscar alimento para voltar para casa e preparar o sustento. Está entendendo a diferença? Não, eu entro e faço pedido: me dá um número 3. Não, eu vim buscar os alimentos, e quando chegar em casa vai ter fogo, e eu vou preparar. Nós vamos reunir a família e nós vamos preparar, aleluia. Nós vamos para a mesa, vai ter alimento, vai ter sustento. Não é se alimentar, ficar feliz hoje e caído amanhã. Tem que viver de drive-thru em drive-thru, não. Você vai viver do pão do céu, da presença do Espírito, do mover do Espírito sobre a tua vida. Então existem aqueles que estão perguntando, e existem aqueles que já acham que sabem tudo. Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei como vai ser, eu já sei como... Não, irmão, não é sobre isso. Não é. No Pentecostes nunca foi sobre a opinião, mas sempre foi sobre a renúncia. Não é o que eu penso, é o que Deus está fazendo. Tem tensão no ar. Jesus morre, Jesus é sepultado, Jesus ressuscita, Jesus anda entre os discípulos. Jesus precisa converter o Tomé, aleluia, porque Jesus aparece primeiro aos discípulos e Tomé não está. E quando Tomé fica... Onde você estava quando Jesus apareceu? Aleluia. Quando Tomé fica sabendo: não, eu vou precisar ver, porque se eu não ver, eu não creio. Vida de fé não é o que a gente vê. Vida de fé é o que a gente confia que aconteceu. A fé não é o firme fundamento das coisas que a gente vê. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera, como se já houvesse acontecido. Eu não preciso ver, mas Tomé quer ver. Jesus vai aparecer, porque Jesus também aparece para Tomé. Certo dia ele entra onde estão os discípulos. Tomé, você quer crer? Você quer ver? Então me toca as minhas chagas. Tomé ali vai entender. E aí Jesus vai dizer: se converte, Tomé. Está no colégio apostólico, andou com Jesus, mas ainda não acredita como deveria acreditar. Deus está falando com alguém aqui hoje. Chega de ficar atrelando a tua caminhada com aquilo que você vê. Se você precisa ver para continuar, é porque aquilo que você já viu nunca foi suficiente. Se você às vezes a gente vem assim: Deus, hoje é o último dia. Se eu não ver, se o Senhor não falar comigo hoje, se eu não ver hoje, eu não vou mais. Irmão, eu nunca vim num culto esperando Deus fazer algo. Não, pastor, não. Eu venho no culto porque eu já vi o que Ele fez. Eu estava no lamaçal do pecado. Vou dar uma notícia, não era só eu. E Ele nos tirou do lamaçal do pecado e posicionou os nossos pés sobre uma rocha firme. A gente não vem esperando o que Ele vai fazer, a gente vem porque entendeu o que Ele já fez. Eu disse hoje de manhã e vou repetir, tá, irmão? Vou te dar uma notícia: não dizimar não vai fazer com que você perca a salvação.
Pastor, se eu não dizimar, eu não vou ser salvo. Não, irmão, vai sim, porque salvação é de graça. Não é porque você dizima ou deixa de dizimar. Então, se eu não dizimar, eu não vou ser salvo? Não vou perder a salvação? É claro que não. Mas sabe o que eu penso? Que quem entendeu salvação, como é que eu vou continuar com uma vida cheia de limitação quando eu já entendi o que Ele fez? Pastor, se eu não frequentar culto, eu não vou ser salvo? É claro que não, irmão. Não tira isso da tua cabeça, né? Mas para quem entendeu salvação, como está fora? Eu quero estar lá celebrando, eu quero estar lá agradecendo, eu quero estar lá. Eu não vim esperando nada, eu vim para dizer mais uma vez: Jesus, obrigado, obrigado porque aquela cruz era minha, obrigado porque aqueles pregos eram meus, obrigado porque aqueles açoites éramos nós que deveríamos levar, mas por amor o Senhor tomou o nosso lugar de morte. Por isso agora a minha vida é para celebrar ao Senhor, por isso agora a minha vida é para bendizer. Alguém pode bendizer ao Senhor nessa noite? Alguém pode celebrar a Ele nessa noite? Aleluia! Deus hoje está mais do que procurando saço. Deus está procurando corações. Corações. Vai ficando de pé no seu lugar. Corações vazios, para Ele encher da sua glória. Corações vazios, para Ele encher do seu poder. Corações vazios. Lembra que eu disse? Davi deu carroção de bois, se esforçou, deu o seu melhor. Talvez você está desgastado, cansado, desanimado, porque você está sentindo no corpo o cansaço do esforço. Você está sentindo no físico o cansaço de se esforçar para ser o melhor. Eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser a melhor mãe, eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor empregado na minha empresa, eu vou ser o melhor. E aí o teu corpo sente, o teu físico se cansa, há desgaste. Mas Deus nunca falou para você ser o melhor. Deuteronômio, ele vai dizer: hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. Façam a escolha. Ele vai dizer: se hoje vocês escolherem viver a minha palavra, viverem os meus mandamentos, abençoados serão nos campos, nas cidades, abençoados serão os teus filhos, abençoados serão os teus servos, abençoado será a tua amassadeira, abençoado será aquilo que você colocar a mão. Pastor, você está dizendo que hoje, qual é o lugar de bênção para nós? Na verdade não é um lugar, é uma pessoa. No Antigo Testamento ele estava dizendo: eu coloco diante de vós a minha lei. Escolha entre a bênção e a maldição. A minha Bíblia diz em 1 João que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem Ele nada do que foi feito teria sido criado. Quem é o verbo? O verbo, a palavra é Jesus. O verbo se fez carne e tabernaculou entre os homens. João 10:10 diz: o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso hoje a gente precisa escolher um posicionamento. Está aqui um clamor diante de nós, há um confronto. Você pode hoje sair daqui do mesmo jeito que você chegou, cheio das opiniões, cheio das tuas convicções, ou você pode escolher aí se esvaziar, porque esse é a proposta de hoje, o confronto do esvaziamento. Mas se tudo que eu falei até aqui não foi suficiente, eu encerro dizendo assim: a palavra de Deus vai nos dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que muito embora sendo Deus, não teve por usurpação, ou seja, não se apegou ao ser a Deus, antes se esvaziou.
esvaziou. E se esvaziando, tomou forma de servo. E Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, o nome a qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Nós vamos cantar uma canção